Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões Venham as Águas, baseado no Evangelho de João. E nós vamos dar continuidade às nossas meditações. Nós estamos no capítulo 5. E hoje nós vamos então falar a respeito daquilo que está descrito a partir do versículo 25 até o 34, falando sobre a autoridade de Jesus como Filho de Deus. E diz assim a palavra de Deus: em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. Meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Aqui nós temos novamente Jesus repetindo esta palavra pela terceira vez. Ele usa essa expressão em verdade. É a 7ª vez até agora no Evangelho de João que ele diz em verdade, em verdade. Quando o Senhor disse que vem a hora, e ele ainda fala e já chegou, ele não está se referindo a um período de 60 minutos. Antes, ele está dizendo que a hora estava chegando, e já chegaram. O tempo ao qual ele se referia é o tempo da sua vinda ao palco da história. Mas quem são os mortos, os quais ele se refere nesse versículo? Quem são as pessoas que ouviram a voz do Filho de Deus e viveriam? Isso pode se referir a, é claro, aquelas pessoas que foram ressuscitadas dentre os mortos pelo Senhor Jesus durante o seu ministério público. Mas o versículo tem uma abrangência maior do que essa. Os mortos a quem se refere são os que são mortos em seus pecados e em suas transgressões. Ouvem a voz do Filho de Deus quando o Evangelho é anunciado. No momento em que aceitam a mensagem e recebem o Salvador, eles passam da morte para a vida. Confirmando então a ideia do versículo 25, que se refere a assuntos espirituais e não materiais. Listamos então as semelhanças entre esses versículos, quando ele diz: vem a hora e já chegou. Isto quer dizer, vida após a morte, vem a hora. Os mortos, todos os que se acham no túmulo, ouvirão a voz, ou seja, ouvirão a sua voz, e os que ouvirem viverão e também sairão. Esse versículo explica como uma pessoa pode receber a vida do Senhor Jesus. Do mesmo modo como o Pai, ele é a fonte e o doador da vida, ele determinou que o Filho pudesse ter vida em si mesmo e pudesse também ser capaz de dá-la aos outros. Novamente, nós temos aqui uma afirmação distinta da divindade de Cristo e também da sua igualdade com o Pai. Não se pode dizer que nenhum homem que ele tem vida em si mesmo,
A vida foi dada a cada um de nós, mas nunca foi dada ao Pai ou ao Senhor Jesus. Desde a eternidade, eles já possuem vida que residia neles. Essa vida nunca teve um princípio, nunca teve uma origem além deles próprios. Deus não apenas ordenou que o Filho tivesse vida em si mesmo, mas também deu-lhe autoridade para ser o juiz do mundo. O poder para julgar foi dado a Jesus porque é o Filho do homem. O Senhor é intitulado Filho de Deus e também Filho do homem. O título Filho de Deus é um lembrete de que o Senhor Jesus é um dos membros da Santa Trindade, como nós sabemos, uma das pessoas da divindade. Mas como Filho de Deus, ele é idêntico ao Pai e ao Espírito Santo. E como Filho de Deus, ele dá a vida. Mas ele também é o Filho do homem. Ele veio ao mundo como um homem, viveu aqui entre nós, os homens, e morreu na cruz como substituto de homens e de mulheres. Ele foi rejeitado e crucificado quando veio ao mundo como homem. Quando ele voltar novamente, ele virá para julgar seus inimigos e será honrado nesse momento. Onde outrora fora tratado de maneira tão cruel nesse mundo. Ele é perfeitamente qualificado para ser o juiz, porque é Deus e homem. Sem dúvida que à medida que Cristo fazia estas fortes declarações quanto à sua igualdade com Deus, os judeus que ouviam ficavam assombrados. É claro que ele se deu conta dos pensamentos que passavam na mente deles. E por isso ele lhes contou que não deveriam se maravilhar com essas coisas. Depois ele continua a revelar-lhes algumas verdades ainda mais surpreendentes. Todas as pessoas cujo corpo se acha nos túmulos ouvirão a sua voz, numa determinada época, ainda no futuro. Seria muita imprudência da parte de alguém que não fosse Deus predizer que corpos que jaziam nos túmulos algum dia ouviriam a sua voz. Somente Deus poderia sustentar tal afirmação. Todos os mortos um dia serão ressuscitados. Alguns ressuscitarão para a vida e outros para o juízo. Que verdade solene temos aqui. Que cada pessoa que já viveu ou que viverá se enquadrará em uma dessas duas classes. Já o versículo 29, ele não ensina que as pessoas que têm feito bem serão salvas por causa das suas boas obras e que os que fizeram mal serão condenados por causa das suas vidas perversas. Uma pessoa não é salva por fazer o bem, mas faz o bem porque ela já é salva. Boas obras, elas não são a raiz da salvação, são o fruto. A expressão "os que tiveram praticado mal" descreve pessoas que nunca depositaram a sua confiança no Senhor Jesus. Consequentemente, aquelas cuja vida tem sido má aos olhos de Deus, elas serão ressuscitadas para serem sentenciadas. Aqui, no versículo 30, nós temos novamente essa expressão "eu nada posso fazer de mim mesmo". Parece indicar que o Senhor Jesus não tinha o poder para fazer qualquer coisa por si próprio. Entretanto, esse não era o caso. O pensamento é que ele está tão intimamente ligado com Deus Pai que ele não poderia agir por si mesmo. Ele nada podia fazer na sua própria autoridade. Não havia traços de teimosia ou rebeldia no Salvador. Ele agia em obediência perfeita ao seu Pai e sempre em total comunhão e harmonia com Ele. Que bom se todos nós, chamados filhos de Deus, tivéssemos tamanha comunhão, obediência e harmonia. Como seria as nossas vidas? Frequentemente esse versículo é usado por falsos mestres e nós devemos cuidar, para provar a ideia de que Jesus Cristo não era Deus. Dizem que ele era apenas um homem porque nada podia fazer por si mesmo. Mas o versículo prova exatamente o contrário. Os homens podem fazer o que quiserem, quer estejam de acordo com a vontade de Deus, quer não. Mas por causa do fato de quem ele era, o Senhor Jesus, ele não poderia agir desta forma.
não era uma impossibilidade natural, mas sim moral. Então, à medida que o Senhor Jesus escutava seu Pai e recebia diariamente instruções dele, desse mesmo modo, ele pensava, ensinava e agia. Porque o Salvador não tinha nenhum motivo egoísta. Ele podia decidir as questões de maneira justa e imparcial. Mas o seu único desejo era agradar ao Pai e fazer a sua vontade. Nada podia impedir que ele cumprisse a vontade do Pai. Portanto, seu julgamento nos assuntos não era influenciado por aquilo que traria a ele alguma vantagem. Queridos, nossas opiniões e nossos ensinamentos geralmente são afetados por aquilo em que queremos acreditar e pelo aquilo que queremos fazer. Mas não era assim com o Filho de Deus. Sua opinião, seu julgamento não eram pré-concebidos em seu próprio favor. Ele não tinha preconceitos. Então, nesses versículos finais desse capítulo, o Senhor Jesus descreve vários testemunhos em relação à sua divindade, principalmente de João Batista, de suas obras e também das Escrituras. Então, por isso ele pode declarar como testemunho: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não seria verdadeiro. Então, nós podemos pensar que o Senhor Jesus fez com seus ouvintes que eles lembrassem que a sua afirmação de ser igual a Deus não estava baseada simplesmente no testemunho dos homens. Se esse fosse sua única prova, então realmente seria uma prova fraca. Mas ele apresentou também um outro testemunho, que foi o testemunho de João Batista, o homem que foi enviado por Deus e que testemunhou sobre o fato de que o Senhor Jesus realmente era o Messias e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele fala essas coisas? Ele diz: eu digo-vos entretanto essas coisas para que sejam salvos. Amados, meditem nestas afirmações, pois elas são verdades maravilhosas que nós precisamos compreender para que possamos aceitá-lo como nosso Salvador prometido. Esse versículo nos dá a visão clara do coração amoroso e do carinho que o Senhor Jesus tem com toda a humanidade. Ele falou com os que odiavam e logo procurariam a qualquer custo um meio de tirar-lhes a vida. Mas não havia ódio no seu coração para com eles. Ele só podia amá-los. Amados, Jesus ama você. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas meditações matinais. Venham as águas. Até lá!